Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus. Aproveitando os irmãos que estão de pé, abra as vossas Bíblias em Jeremias. Glória a Deus, aleluias. Jeremias 33. Vamos ler o versículo 1, 2 e o 3. Amém, meus irmãos? Enquanto os irmãos procuram, enquanto os irmãos acham, gostaria de deixar meu agradecimento nesta noite, né, meus irmãos? Primeiramente, agradecer a Deus, né? Por mais uma oportunidade de estar expressando, estar ministrando, estar falando da palavra de Deus. Então, louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui nesta noite. Louvo a Deus pelo pastor Cairo, sua esposa, todo o grupo de obreiro, toda a igreja. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus. Também quero trazer um abraço ao nosso pastor, como o pastor já falou, né? Pastor Isaías, sou da congregação 13 Norte. Trazer um abraço do pastor Isaías, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Jeremias 33, 1, 2, 3. Todos achou? Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus, aleluias. Também louvar a Deus também pela minha família, né, meus irmãos? Esposa está aí, minha esposa, minhas filhas. Em nome de Jesus, que Deus continue nos abençoando. Jeremias 33 vai dizer, meus irmãos, 1, 2, 3. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não... Glória a Deus, os irmãos podem se sentar. Aleluias, glórias a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Maravilha de Deus, não é, meus irmãos? Nós entendemos e compreendemos só de nós estar aqui nesta noite é um motivo de nós louvar e agradecer e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. Só de nós estar aqui nesta noite, meus irmãos, nós temos que entender e compreender que eu e você somos homens e mulheres privilegiados de estar na casa do Pai. Nós temos que entender e compreender que nós somos povo eleito de anunciar a palavra de Deus. Então, se nós estamos aqui nesta noite, meus irmãos, não é em vão. Se nós estamos aqui nesta noite é porque no meu e no teu coração nós temos um fruto de reconhecimento. De reconhecer tudo que Deus fez na minha vida. De reconhecer tudo que Deus fez na tua vida. Reconhecer tudo que Deus fez na minha família. Reconhecer tudo que Deus fez na tua família. Porque a própria palavra de Deus diz para que nós em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Paulo vai nos ensinar, vai nos instruir para que nós viemos dar graça em tudo, meus irmãos. Eu sei, meus irmãos, eu tenho uma certeza, grande convicção, que nesta noite, aleluias, neste início de campanha não foi fácil para mim. Não foi fácil para você estar aqui nesta noite, meus irmãos. Mas eu quero te falar algo nesta noite. Se eu estou aqui, se você está aqui, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos protegeu. Até aqui o Senhor nos livrou. Se Deus fosse mostrar, meus irmãos, tantos livramentos que Deus deu hoje, só hoje, meu irmão, para mim e para ti. A partir do momento que nós abrimos nossos olhos, colocamos os pés no chão e fomos de encontro a qualquer lugar, seja o emprego, seja a faculdade, seja colégio, tantos livramentos que Deus nos deu, meus irmãos. E Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso que não precisou nem nós ver os livramentos, porque Deus ele é fiel na minha vida, Deus ele é fiel na tua vida, meus irmãos. Então, se nós estamos aqui, é motivo de louvar e agradecer e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. Eu vou ser breve na mensagem, meus irmãos. Mas estamos aqui num texto, meus irmãos, aleluias, a qual Jeremias e Deus vai ter um diálogo. Como é bom, né, meus irmãos, ter um diálogo com Deus. Como é bom ter um particular com Deus. Porque nós entendemos e compreendemos que um homem, uma mulher, quando tem um diálogo com Deus, ele tem vitória. Ele tem cura. Ele tem libertação, ele tem vida e vida com abundância, porque Deus, ele é diferente do nosso adversário.
João capítulo número 10, versículo 10. O nosso adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o meu Jesus, o teu Jesus, veio para dar vida e vida com abundância. Glória a Deus, aleluias. Jeremias, meus irmãos. Sabemos que Jeremias foi um sacerdote. Jeremias, ele ainda era jovem, quando foi chamado por Deus para anunciar, para proclamar, para falar do amor de Deus em Judá. Jeremias, aleluia, ele foi chamado por Deus, aleluia, logo depois, 70 anos depois, equivalente da morte do profeta Isaías. Jeremias ministrou a palavra de Deus por volta de 40 anos. Todos nós sabemos, meus irmãos, que Jeremias, aleluia, ele derramava lágrimas pelo pecado do povo de Jerusalém. Ele derramava lágrimas, aleluia, pela situação que vivia aquele povo. Eu acho interessante, meus irmãos, que deram um nome para Jeremias, como Jeremias, o profeta chorão. Só que nós vamos entender e compreender por que Jeremias chorava. Se nós formos entender, meus irmãos, aleluia, e meditar, aleluia, no que foi Jeremias, eu também chorava, tu também chorava, porque Jeremias estava pregando para o povo, Jeremias estava anunciando o evangélico para o povo, mas o povo endurecia o coração. E hoje, aleluia, louvado, agradecido é o nome do Senhor, meus irmãos. Muitas das vezes nós pregamos a palavra de Deus e alguém não quer ouvir e nós não se comovamos com aquilo. Nós temos que ter, aleluia, compaixão com aquele povo que ouve a palavra de Deus e endurece, aleluia. Só que eu acho interessante, meus irmãos, louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus, Jeremias não parou de anunciar a palavra de Deus. Muito pelo contrário, Jeremias, por ser fiel à palavra de Deus, por ser fiel o Deus que ele servia, aleluia, Jeremias foi perseguido, Jeremias foi preso, aleluia, por pregar a palavra de Deus. Na minha e na tua vida não é diferente, meus irmãos. Mas Jeremias entendeu e compreendeu que ele tinha um Deus. A Bíblia vai dizer que Deus vem a Jeremias, louvado, agradecido é o nome do Senhor, e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez. Meus irmãos, louvado, agradecido ao nome do nosso Deus. Passamos o 2022, de janeiro até dezembro. Hoje nós estamos dia 18 de janeiro de 2023. Nós vamos entender e compreender como é que vai vir a minha vitória, como é que vem a tua vitória. Mas temos que entender e compreender, meus irmãos, que tudo está no controle de Deus. Que a minha vida, a tua vida, tudo está no controle de Deus. Quando Jeremias estava preso, aleluia, louvado, agradecido, é o nome do Senhor Jesus, vai vir a palavra de Deus a Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quantas vezes, meus irmãos, Deus usou o profeta? Quantas vezes Deus usou o pastor? Quantas vezes Deus usou o diácono? Quantas vezes Deus usou o auxiliar, a pastora, o irmão, o jovem, até mesmo as crianças, aleluia, para falar para mim, para falar para você, que a vitória só vai vir se eu e você clamar a Deus. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisa grande e firme que não sabe. E nós sabemos, meus irmãos, que nós vamos clamar a Deus nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Se tem um momento que eu e você vai clamar a Deus, é nos momentos das nossas necessidades. Se tem um momento que eu e você vai clamar a Deus, se tem um momento que eu e você vai chorar nos pés do Senhor, é nos momentos de crise, é no momento de aflição, é no momento de angústia, de dor, é no momento de prova, de vale, que eu e você vai clamar a Deus. E bem-aventurado eu e você que clamamos a Deus neste momento, porque quem clama a Deus tem vitória nos momentos difíceis. Porque esta luta que tu está passando, esta luta que eu passo, não é para nós desistir, muito pelo contrário, é para nós entender e compreender que eu e você temos um Deus. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firme que não sabe. Eu quero te falar algo nesta noite já, meu irmão. Já quero liberar uma palavra profética para ti. Deus tem coisas grandes na tua vida. O que Deus tem na tua vida, meus irmãos, você não entende. Talvez tu entrou aqui nesta noite pedindo algo. Eu já quero te dizer que o que Deus tem para ti é muito mais além do que o que tu pediu hoje. É por isso que o profeta Isaías vai dizer, aleluia, em Isaías 55, versículo 8, que os meus pensamentos não são os pensamentos, meus caminhos são os teus caminhos.
Os pensamentos de Deus é maior do que os nossos, meus irmãos. Os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Eu não sei como tu tem entrado aqui nesta noite, eu não sei o que tu tem pedido, mas eu quero profetizar na tua vida, aleluia, que através do teu clamor, Deus vai te responder. Através do teu clamor, Deus vai te dar vitória. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a vida da tua família. Deus vai te encher de cura, aleluias, porque tu vai clamar e tu vai entender e compreender que Deus é Deus na tua vida. Deus dá muito mais daquilo que nós pedimos, meus irmãos. Deus dá muito mais daquilo que nós almejamos. E muitas das vezes Deus vai dar quando nós clamamos, quando nós choramos, quando nós somos perseguidos. A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante, havia um homem por nome chamado Elcana. A Bíblia vai dizer que Elcana tinha duas mulheres, o nome de uma Ana e a outra Penina. Penina tinha filho, porém Ana não tinha. Meus irmãos, nesta noite, aleluia, nós temos que buscar aquilo que nós não temos, que nós precisamos, que nós necessitamos, porque é aquilo que nós não temos, aleluia, que Deus vai trabalhar ao meu favor. É aquilo que nós não temos, que nós vamos exercitar a nossa fé, que Deus vai trabalhar ao meu e ao teu favor. E quando vem a palavra de Deus na minha vida, quando vem a palavra de Deus na tua vida, ela não volta vazia. Eu estava assistindo no canal hoje, o pastor Caio estava pregando. Ele pregou Isaías 55:11 e ele disse que a palavra de Deus não volta vazia. E ela não volta não, meus irmãos. Se Deus te prometeu alguma coisa, aleluias, vai se cumprir. A Bíblia diz, aleluias, Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria, ou falaria e não confirmaria. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, aleluias. Porque entendemos e compreendemos que tudo está no controle de Deus. Talvez tu entrou nesta porta e não entende o momento que tu está passando. Eu quero te falar, é o tempo de Deus. É Deus trabalhando na tua vida. Porque entendemos e compreendemos que Ana era estéril porque Deus permitiu que Ana não tinha filho. Para quê? Para Ana, aleluia, exercitar a fé dela. A Bíblia vai dizer que todo ano o seu marido subia ao templo. Subia com a sua família. Dava mais porção para Ana porque amava mais Ana. Só que vai chegar um momento, meus irmãos, que ele vai falar algo que desagradou o coração de Ana. No capítulo de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 8, aleluia, Ana está ali triste, Ana está ali sem comer, Ana está ali com o coração amargurado. A Bíblia vai dizer que o seu marido vai chegar nela e vai fazer uma pergunta. Bem, vai fazer 3 perguntas. Por que não come? E por que choras? E por que vai mal o teu coração? Naquele momento, aleluia, Ana entendeu e compreendeu que ela tinha que buscar o Deus. Naquele momento, Ana entendeu e compreendeu que a vitória dela não vinha do homem, mas vinha de Deus. É por isso que o salmista vai dizer no Salmo 118, no versículo 8, que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Quem confia no Senhor tem vitória, meus irmãos. Porque quem confia em Deus, aleluia, Deus vai enviar um homem para te ajudar. Quando tu confia em Deus, Deus vai enviar o pastor para te ajudar. Quando tu confia em Deus, Deus vai te enviar um irmão para te ajudar. É por isso que Davi, aleluia, nos momentos mais difíceis da tua vida, ele vai dizer no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo vai dizer, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, bem socorre presente na minha e na tua angústia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, meus irmãos, que Ana, no versículo 9, ela se levanta para buscar o seu milagre. Ana se levanta para buscar aquilo que ela necessitava, aquilo que ela não tinha, aquilo que ela sonhava. Meus irmãos, eu e você, como servo de Deus, nós temos que ter sonho. Nós temos que ter sonho, aleluias. Muitas das vezes, meus irmãos, nós confundimos, aleluia, o que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu te falar, meu irmão, eu e você, nós temos que ter a certeza, a convicção que estamos buscando primeiro o reino de Deus. Então, se nós estamos buscando primeiro o reino de Deus, o que tu está esperando para pedir o teu milagre? Para pedir a tua cura?
para pedir a libertação do teu esposo, da tua esposa, do teu filho. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Pede, aleluias. Muitas das vezes não recebemos porque pedimos mal. Nós temos a certeza, meus irmãos, que nós estamos buscando primeiro o reino de Deus. Não se assusta com esse capítulo, não se assusta com esse versículo não, meus irmãos. Nós temos que fazer uma análise, entender e compreender, meus irmãos, que estamos buscando primeiro o reino de Deus, mas o melhor dessa terra é para mim. Deus não quer te ver dessa forma, Deus não quer te ver desse jeito. Ele quer te dar cura, libertação. Ele quer trazer o teu filho para a casa de Deus. Ele quer trazer a tua esposa, o teu esposo. Ele quer que tu faz como profeta, como Josué 24:15. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que ter sonho, meus irmãos. Nós temos que pedir a Deus, porque é através daquilo que nós almejamos, aleluias, que Deus vai realizar o nosso sonho. É através, aleluias, daquilo que nós pedimos, que Deus vai realizar aquilo que nós necessitamos. Nós temos que entender e compreender, meus irmãos, que a palavra e a fé andam junto. Nós temos que ter fé, mas nós temos que acreditar na palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé é por ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Elas andam junto, meus irmãos. E Ana se levanta. Ana vai pedir aquilo que ela necessitava. Ana não tinha filho, Ana era estéril. E o pior de tudo, meus irmãos, a outra irritava bastante. A outra humilhava. A outra passava com seus filhos e ficava sorrindo. Mas na tua vida não é diferente, meus irmãos. Muitas pessoas vão rir de mim e de você porque nós não temos aquilo. Porque nós não pregamos bem. Porque nós não louvamos bem. Mas eu quero te falar que quem te chamou foi Deus. Se Deus chamou, Ele vai capacitar. Se Deus chamou, Ele assume. Tudo está no controle de Deus, a minha e a tua vida. Nós temos que fazer como o salmista Davi, Salmo 37, versículo 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Somente entrega, meus irmãos. Ana vai pedir. É como eu falei, meus irmãos, Isaías diz que os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. Nem os caminhos de Deus são os nossos caminhos. Ana vai pedir um filho varão. Ana pede, ela é insistente naquilo que ela pede. Ela quer um filho varão. Só que nós temos que entender e compreender, meus irmãos, que Ana vai começar no versículo 9, no versículo 10, a Bíblia vai dizer que Ana orava e chorava abundantemente. Ou seja, a vitória de Ana está lá no versículo 20, meus irmãos. E entenda e compreenda nesta noite que há tempo para todas as coisas. A Bíblia vai dizer que no versículo 20, e passado algum tempo, Ana concedeu e teve um filho, por nome Samuel, porque dizia ela, eu tenho um pedido ao Senhor. O que tu tem pedido ao Senhor, meus irmãos? Talvez tu entrou nesta noite, tu tem pedido algo, talvez tu deve estar dizendo, está demorando, está não, meus irmãos. Deus não atrasa não. O que Deus quer, o que Deus requer de mim e de ti, é que nós continuamos clamando, que nós continuamos prostrando aos pés do Senhor, para vir a minha e a tua vitória. É por isso que Davi vai dizer no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O segredo não é só esperar não, meus irmãos, porque entende, compreende, é esperar e clamar, é esperando e clamando que a vitória vai chegar. Não desista do teu sonho, não desista da tua família, não desista, aleluias, não desista dos teus planos, tenha sonho nesta noite, almeja algo. Louvado, agradecido é o nome do Senhor Jesus. Nós só vamos pedir, meus irmãos, aquilo que nós necessitamos. O pastor já leu a mensagem aqui. Jesus chegou no homem e perguntou, o que queres que te faça? O que você quer hoje, meus irmãos? Somente falar para Deus o que você quer. Que você está aqui nesta noite não é em vão, não. Tu está aqui é porque você crê no nosso Deus. É porque eu e você, nós cremos no Deus que nós servimos. É um Deus que cura, que salva e que liberta. É um Deus que dá vida e vida com abundância. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, Lucas capítulo número 18, versículo 35 ao versículo 43. A Bíblia vai dizer que chegando Jesus, a Bíblia vai dizer que tinha um cego assentado na beira do caminho, mendigando. Eu acho interessante, meus irmãos, vamos entender e compreender. Todas as vezes que nós chamar a atenção de Jesus, vai ter alguma barreira. Toda vez que nós se dispor mesmo a querer receber o nosso milagre, o inimigo vai se levantar.
Entende e compreenda, quem fala isso não é eu, quem fala isso é a própria palavra de Deus. Jesus disse lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Meus irmãos, quando ele fala eu venci, aleluia, é porque já venceu por mim e por você. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Ele já venceu por mim, ele já morreu por mim, já derramou sangue por nós. Então ele já venceu por nós. O próprio salmista Davi vai dizer no Salmo 34, versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livrará de todas. E Paulo não é diferente, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 18:8, se não me falha a memória, é 8:18, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E a Bíblia vai dizer que o cego, meus irmãos, vai fazer uma pergunta, o que estava acontecendo, vai perguntar. Vão dizer, Jesus, o Nazareno está passando. Ele vai entender e compreender que ele precisa de algo. Porque a Bíblia vai dizer que ele era cego, mas ele falava e ele ouvia. E eu ouvi passar aquela multidão, ele teve uma curiosidade. Eu acho interessante quando ele pergunta quem está passando, quando apresenta Jesus para ele, aleluias, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que ele faz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí entenda, meus irmãos, e compreenda que o mesmo que apresentou Jesus foi o mesmo que queria parar. Só que é nesse momento que tem que agir a minha e a tua fé. É nesse momento que nós temos que prosseguir. É nesse momento que nós temos que clamar e clamar. Porque a Bíblia diz que quando eles queriam parar, aleluia, aí que ele clamava mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz, aleluia, louvado, agradecido é o nome do Senhor, que Jesus parou. Jesus parou mesmo, porque Jesus ele para quando eu e você clama. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Continua clamando, meus irmãos, que Deus ele vai te dar a tua vitória. E quando Jesus está frente a frente com aquele homem, Jesus já sabia o que ele queria. Jesus já sabia a sua necessidade, a tua necessidade. Só que Jesus, aleluia, vai fazer uma pergunta: que queres que te faça? Ele não perdeu a oportunidade. Senhor, que eu veja, a tua fé te salvou. E eu acho interessante que rapidamente, quando ele viu, ele seguiu Jesus. Mas entenda e compreenda que ele saiu glorificando a Deus. Porque a glória é de Deus, o poder é de Deus. Quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem salva é Ele, aleluias! Se põe de pé nesta noite, meus irmãos. Gostaria de chamar a minha filha Lara para estar louvando um hino nesta noite. E enquanto ela louva, meus irmãos, nós vamos fazer uma oração nesta noite.